Durante nossa vida estamos o tempo todo correndo atrás de metas, de objetivos, mas já parou para pensar o que deixamos para trás quando partimos desse mundo? E no mundo sindical são muitos os legados que podemos deixar, pois nessa jornada em que vivemos, os passos são coletivos, assim como as conquistas. Por isso, quando atuamos nesse ambiente, escrevemos o nosso nome na história. Nos últimos anos tivemos várias partidas. A tristeza vem, lógico, dói perder companheiros, mas junto com ela, a tristeza traz a gratidão. Gratidão pela honra de enfrentar a luta da classe trabalhadora ao lado de vocês. Dizem que alguém continua vivo enquanto exista pelo menos uma pessoa que se lembre dela. Então vocês, companheiros e companheiras, seguirão muito bem vivos e vivas, pois não esqueceremos das lutas, conquistas e derrotas, sorrisos e lágrimas que compartilhamos. Nesse último período, sentimos em nossos corações como o sistema público de saúde de qualidade é importante, que a gente nunca deixe de lutar por melhores salários, reconhecimento, condições dignas de trabalho, mas também por educação, justiça social, pelo SUS e por um mundo mais justo e igualitário. Um outro mundo é possível. Bom dia a todas e todos. Muito bom ter vocês aqui participando conosco. Meu nome é Andréia, sou coordenadora geral do Sindijus. Aqui junto comigo hoje nessa live está a nossa diretora da Yennefer, que também é diretora da nossa executiva em Foz do Iguaçu. Bom dia, Dai. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. E então nós recebemos vários pedidos, já era a nossa preocupação com relação à previdência complementar. Então, nós conversamos com o nosso advogado, doutor Ludmar, que a Dai vai apresentar, muitos já conhecem, né, que é a pessoa mais capacitada, nós entendemos, para que possa estar conversando conosco nessa manhã, tirando as dúvidas. Então, a gente pede que vocês participem, mandem todas as dúvidas que vocês tenham, e durante a live a gente vai esclarecendo da melhor forma possível, para que nós possamos, então, sobrepesar bem, né, qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho nesse ponto que é bem importante, porque trata do nosso futuro, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Dai, que vai dar continuidade. Bom, eu vou apresentar, então, o nosso advogado aqui do Sindijus. Ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, graduado em Filosofia pela PUC-Paraná, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, especialista na área de Direito Público, Previdência dos Servidores Públicos, regimes próprios de Previdência dos Servidores Públicos, Processo Legislativo e Direito Sindical, professor de pós-graduação na Faculdade ITE-CNE, em Curitiba e Cascavel, advogado e especialista em Previdência, e nosso assessor jurídico aqui do Sindijus Paraná, doutor Ludmar Rafaim. Bom dia, doutor Ludmar. Bom dia, da Yennefer. Bom dia, da Yennefer. Bom dia, Andréia. Adriane e Pamela, que estão nos bastidores aí, garantindo que essa transmissão ocorra. Então, assim, eu acho muito importante, esse é um dos temas muito importantes, que as pessoas precisam estar sempre atentos a ele. O que nós vamos fazer aqui, nós não vamos dizer o que as pessoas têm que fazer. Nós vamos dar as informações para que as pessoas possam decidir. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: no Brasil, nós temos hoje 3 regimes de previdência, tá? Nós temos um regime geral da previdência, que é onde estão todos os trabalhadores da iniciativa privada, onde estão os servidores CLTistas, onde estão os contratados temporariamente,
onde estão os servidores públicos estatutários sem regime próprio de previdência, tá? Então, essas pessoas estão lá, assim como cargos comissionados, que não sejam efetivos e tal, estão no regime geral. E nós temos os regimes próprios de previdência, que são regimes dirigidos especificamente para servidores públicos regidos por um estatuto, portanto, estatutários, e nós temos no Brasil 2.100 municípios com esse regime próprio de previdência. Todos os estados do Distrito Federal também têm regime próprio de previdência. E nós temos um terceiro, e daí quem está ali? Só estão ali e exclusivamente servidores públicos estatutários, onde foi instituído o regime próprio de previdência. É o caso do Paraná. No Paraná, nós temos lá desde os anos 40 alguns tipos de fundos que foram sendo criados, depois veio o IP, daí depois foi criado um fundo lá em 92, que logo depois foi extinto, e em 98, com vigência a partir de janeiro de 99, foi criado o Paraná Previdência. Paraná Previdência com 2 fundos, Naquele momento tinha o fundo previdenciário e o fundo financeiro. O fundo financeiro, em linguagem simples, é o pagamento feito pelo próprio poder público, quer dizer, ele não é um fundo capitalizado. Na época, lá houve uma segregação de massas, então, todas as mulheres com mais de 45 e os homens com mais de 50 ficaram nesse fundo previdenciário, que é o que o pessoal chama hoje, eu sou pago pelo tribunal. Então, é o pessoal que ficou, e em 2014, 2012, 2015, os servidores com mais de 73 anos de idade foram todos para o fundo previdenciário, que é esse fundo capitalizado. Então, essa é a estrutura do Paraná Previdência. E existe o fundo complementar de previdência. E é isso que nos chama a atenção para o debate de hoje. Tá? O Fundo Complementar da Previdência, vamos pensar assim, no regime geral da Previdência, que é administrado pelo INSS, sempre teve um teto das aposentadorias. Os nossos pais, nossos tios, avós e tal, sempre falam assim, eu contribuía com 10 salários mínimos, eu me aposentei com 10 salários mínimos. O teto era 10 salários mínimos até muito recentemente. Só que daí, com o aumento do salário mínimo e a não correção dos benefícios maiores que o salário mínimo, esse teto foi reduzindo. Hoje, se fosse 10 salários mínimos, o teto seria em torno de R$12.000. Ninguém se aposentaria mais do que isso. Ocorre que esse valor é ainda menor, porque por conta disso que eu falei, que a não correção dos benefícios com base na mesma correção do salário mínimo, e com a correção do salário mínimo acima da inflação, que ocorreu de 2002 para frente, então o teto foi reduzindo. Hoje é R$ 7.087,22. Bom, na iniciativa privada, e vamos falar, sempre essa foi uma questão importante. Vamos pegar a Petrobras, o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, a antiga Ultrafert, o Banco Central e tal, Correios, várias entidades, por os seus funcionários receberem valores maiores do que o teto do regime geral da Previdência, foram instituídos fundos complementares. Ou seja, quando foram criados esses fundos complementares de Previdência, era para quê? Era para pagar a diferença entre aquilo que o trabalhador recebia em atividade e aquilo que ele recebia do INSS. Tá? Então, vamos pensar hoje, um trabalhador que ganhasse R$10.000, ele receberia R$ 7.087 do INSS e o restante desse fundo complementar. Era o que se chamava benefício definido. A pessoa sabia o quanto ia receber e fazia a contribuição para que esse valor fosse pago lá na frente. No ano 2000, houve uma alteração. Os fundos passaram a ser de contribuição definida. Esses são conceitos muito importantes para a gente pensar naquilo que está se propondo no Estado do Paraná. Passou a ser contribuição definida, o que significa
garantiu para aqueles que estavam lá com o benefício definido e possibilitou que as pessoas migrassem também para o fundo com contribuição definida, ou seja, a pessoa paga a contribuição e vai receber aquilo que o mercado financeiro render. Muito importante isso. Nos regimes próprios de previdência, não existia, em regra, não existia fundo complementar. E é muito importante essa informação também. Por quê? Porque os servidores públicos já se aposentavam com a integralidade da remuneração. Então, um assessor jurídico do Tribunal de Justiça que ganhasse R$25 mil, ele se aposenta com R$25 mil. Um analista judiciário que ganha R$10 mil, ele se aposenta com os R$10 mil. Aqueles que ingressaram depois de 2003, tá? Ele se aposenta pela média do período, mas mesmo assim não há um teto. Então, não há um teto. Se a média da pessoa, a última remuneração der R$15 mil, as pessoas se aposentam com R$15 mil. Em 2003, pela emenda 41, foi autorizada a criação de fundos complementares para os servidores públicos, dizendo o seguinte, e aí vem o detalhe, na iniciativa privada, ou então dos servidores vinculados ao regime geral, o fundo complementar foi uma solução, porque significava que a pessoa parava de trabalhar e não ficava só com aquela aposentadoria do teto do INSS, ela recebia uma complementação, por exemplo, da Previ, do Banco do Brasil, recebia uma complementação da Petros, da Petrobras, da Postales, dos Correios, por exemplo, recebia essa complementação. A emenda 41 de 2003 autorizou a criação de fundos complementares em regimes próprios de previdência. Só que ela estabeleceu um critério. E eu acho que isso, os servidores atuais do Tribunal de Justiça precisam ficar atentos para isso. Por quê? Dizendo o seguinte, a partir da hora que for criado o fundo complementar, servidores públicos que ingressarem depois da criação disso, no caso da Lei Estadual 20.777, que é que instituiu o fundo complementar, ele estabeleceu que essa obrigatoriedade que eu vou falar é a partir da hora em que for homologado pelo Ministério da Previdência ou a partir da hora que for criado o fundo, a entidade do Estado, ou for contratado como entidade externa, né? Pode ser fechada, pode ser aberta. Todos aqueles que ingressarem a partir dali, eles, eu falo assim, automaticamente, na forma da lei, estarão inscritos nesse fundo complementar. Então, eles pagarão para o Paraná Previdência a contribuição de 14% até 7.087, e o Paraná Previdência só vai pagar a aposentadoria de 7.087, e o restante, se a pessoa optar por continuar vinculada ao fundo complementar, porque ela pode não querer continuar vinculado, ela fará a contribuição, que a lei fala em 8,5% da diferença, e isso e daí isso a pessoa vai receber um valor lá na frente. Qual o valor? Não se sabe, porque não é mais benefício definido. Se fosse benefício definido, o analista, o técnico, ganhasse mais do que o teto, receberia a diferença. Não. O analista, o técnico, o assessor jurídico, o magistrado, o membro do Ministério Público, ele receberá aquilo que o mercado financeiro render. E para os atuais servidores? Então, os novos, pode acontecer, Daiane, porque alguém que fez o concurso junto com você, por exemplo, ou alguém que fez, vamos pensar mais recentemente, o último concurso, que algumas pessoas fizeram o concurso e ingressaram antes da criação do regime complementar, e essas pessoas não são obrigadas a ficar vinculadas. A mesma pessoa que fez o concurso com você e assumir depois da criação do fundo complementar, ela estará automaticamente inscrita. Se ela não quiser ficar, ela não fica. Mas deixando muito claro, sempre o pagamento será até o teto do INSS, porque a Lei 20.777 e a Lei Complementar do Estado 233
Todas as reformas que foram feitas aqui no Estado, elas dizem isso, o teto passa a ser 7.087. Para quem ingressou antes, vamos dizer assim, para quem é servidor e ingressou antes desse momento, primeira coisa importante, não é obrigado a ficar no fundo complementar. Ele pode aderir, mas a partir da hora que ele aderir, ele estará, o benefício previdenciário dele estará limitado ao teto do INSS. Está limitado a isso e ele receberá a eventual diferença se o mercado financeiro render essa diferença. Então, de forma sucinta, é que os atuais servidores não são obrigados a aderir ao fundo complementar. Mas se eles aderirem, o teto do benefício previdenciário deles será o teto do INSS, o que não tem hoje. Mesmo para quem ingressou depois de 31 de dezembro de 2003, cujo cálculo da aposentadoria é feito pela média aritmética de todo o período de contribuição de 94 para cá, porque essa foi outra mudança feita pela emenda 103 federal e emenda 45 do Estado do Paraná, ele fica vinculado a esse teto, né, e vai receber, eventualmente, aquilo que o mercado financeiro render. Então, eu tenho uma opinião muito, já desde sempre tive esse entendimento, de que para os atuais servidores, para os atuais magistrados, aqueles que ingressaram antes da instituição do fundo, não me parece ser algo muito interessante. É claro que aquilo que eu falei no começo, eu reafirmo. A pessoa é livre para optar ou não, né, por aderir ao fundo. Agora, é importante lembrar o seguinte, a pessoa que aderir, quando chegar o momento dela se aposentar, não adiantará reclamar. Porque mesmo que ela ganhe 20 mil reais, o Paraná Previdência somente pagará, nos valores de hoje, R$ 7.087,22, que é o teto do INSS. A diferença dos 7.087 para 15 mil, por exemplo, será paga naquilo que o mercado financeiro render. Então, o que o Estado vai fazer? O Estado vai criar um instituto próprio de fundo complementar, que pode criar. Por exemplo, o governo federal criou uma entidade própria. Curitiba, por exemplo, criou o Curitiba Prev, né, que é uma entidade própria do município, que pode, inclusive, fazer convênios com outros entes públicos, né, mas pode também contratar, né, outros fundos complementares. Aí tem toda uma regulamentação nisso que as pessoas têm perguntado. As leis complementares 108 e 109 federais, elas regulamentam os fundos complementares. Então, há toda a necessidade da participação do servidor na gestão de forma paritária, a necessidade de demonstrar a viabilidade econômica e financeira do regime, mas do ponto de vista de direito do servidor, é muito importante ficar claro duas coisas. Uma, ele é automático para os novos, e só que esses novos, daí, a partir da hora que... Quando eles ingressam, eles são automaticamente inscritos, mas eles podem sair. Os servidores que ingressaram antes da instituição do regime não são obrigados a aderir. Mas se eles aderirem, eles estão fazendo uma opção para a vida. Porque está escrito ali na Lei 20.777, eu até sugiro que as pessoas leiam, né? A Lei 20.777 é de novembro de 2021, no Estado do Paraná. No site do Estado ali você consegue ver essa lei. Ela diz que a opção feita por esse servidor era irretratável. Então, se a Andréia optar por aderir ao fundo complementar, ela não poderá voltar atrás. Né? Então, às vezes a pessoa tem que ser menos imediatista. Ah, não, eu vou ter uma restituição de algum valor, alguma coisa, ou eu vou pagar menos, porque eu vou pagar 14% só sobre o teto do INSS. É verdade, mas não esqueça que você vai pagar só até o teto, mas a tua aposentadoria do Paraná Previdência será também só até o teto 7.087. Então, assim, algumas dúvidas ainda que existem, né? Eu não consegui, até entrei em contato com o pessoal do Paraná Previdência ontem, não consegui ter acesso ainda a um regulamento, né? E alguém do Paraná Previdência, me parece, falou que esse regulamento não está pronto. Tem a lei, mas ele precisa ter um regulamento.
né? O que me passaram foi um regulamento padrão usado em nível nacional, tá? Eu posso até disponibilizar depois, mas é assim, é padrão, pode ter a especificidade do regime próprio. Quando esse projeto estava na Assembleia Legislativa, que era o projeto 471 de 2021, nós fizemos várias propostas de emendas, né? Eu falo nós, assim, o pessoal do Fórum das entidades sindicais. Nenhuma delas passou, tá? Porque eu queria garantir o direito das pessoas, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez. Hoje mudou totalmente a regra da aposentadoria por invalidez, né? Então, teria que ficar muito claro que o fundo complementaria até o teto, mas isso não está claro na lei, tá? Então, questão de pensões, por exemplo, também não está muito claro como fica isso, né? E pensões foram modificadas aí pela reforma do Estado do Paraná e a reforma federal. Então, assim, a principal dúvida que as pessoas levantam é essa, né? É vantajoso aderir ou não? Eu, da minha experiência, para os novos servidores, eles não têm a opção, né? Eles serão automaticamente inscritos, o que eles podem fazer é renunciar a isso. E para os atuais servidores que aderirem, tem que ter muito claro que a adesão é irretratável e que ao fazerem a adesão, eles estão também aderindo à regra que diz que eles receberão, né? Até o Paulo Paulino perguntou ali, o teto do INSS, que é R$ 7.087,22. Ninguém se aposenta mais do que isso pelo Paraná Previdência, se tiver no fundo complementar. E outra coisa, quem não optar pelo fundo complementar, ele continua descontando os 14% sobre tudo aquilo que ele recebe que incorpora na aposentadoria, tá? Então, assim, essa é a regra, né? Não importa se entrou antes de 2013, depois de 2003. Se ele permanecer sem optar pelo regime complementar da Previdência, ele terá o desconto normalmente, mas também terá a aposentadoria sem o limitador do teto do regime geral da Previdência. Doutor, tem uma questão, eu já vou passar para a Dai, porque tem algumas perguntas aqui, mas primeiro eu queria dar bom dia aqui, porque tem vários servidores que deram um bom dia para a gente, o João Prete, que está participando, a Arlete, bom dia, Arlete, o Fernando Batagim, Tiago Cortellini, Thomas Witt, a Carolina, bom dia, Carol, Leandro, o Edson Correio, Paulo Paulino, lá de Tomazina, a Carly Martins, bom dia, Carly, a Mari também participando com a gente, bom dia, Mari, e o Paulino Maciel. Por exemplo, quem se aposenta, na verdade, depois de 2003, como é o meu caso, da DAI, da grande maioria agora, né, que entrou depois de 2003, nós vamos nos aposentar com a média de todas as contribuições, né, a média aritmética de todas, não é mais das 80 maiores. Na verdade, que não dá para calcular, né? Mas será que continua ainda sendo mais vantajoso do que, de repente, contar com um teto que já tem esse valor de 7.087? Tem como? Então, na verdade, é assim, né, André? O 7.087 é o teto. As pessoas que optarem pelo regime próprio, o regime complementar de previdência, eles continuarão contribuindo com os 14% até o teto. E, como alguém perguntou ali, são fundos diferentes. O fundo complementar fala em 8,5% e o aporte do Estado correspondente a isso. No Paraná Previdência, a contribuição é de 14% e a contribuição do Estado pode chegar até o dobro desse valor, né, que é o que a lei federal permite. Agora, a pessoa está contribuindo até o teto.
ou a pessoa está contribuindo com tudo. Na hora de fazer a média, tanto faz, porque se ela está contribuindo até o teto, e a média ao final dela der menor que o teto, ela vai se aposentar pela média. Então, vai ser menos que 7.087. Por outro lado, se ela continuar contribuindo sobre a totalidade da sua remuneração e a média der maior do que o teto, ela vai se aposentar pela média também, porque ela não se vincula ao teto do regime geral da Previdência. Agora, sim, essa coisa da média, eu acho que é bem importante de colocar, até porque uma servidora mandou uma pergunta ontem para a Carol, e daí eu aproveito e já respondo para ela o seguinte. Então, ela falou, por exemplo, eu entrei em 2014 no Estado. É vantajoso eu trazer o tempo da iniciativa privada do Estado? Não? Depende. Depende, porque quando nós tínhamos a regra até 2019, que dizia que o cálculo era feito pela média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição, a partir de julho de 94 para cá, você descartava os 20% piores e fazia a média só dos 80% melhores. Agora você faz de tudo. Vamos pegar um outro exemplo aí, alguém que ingressou no Tribunal de Justiça como médico. Ou não, podemos falar do magistrado que entrou pelo 5º Constitucional, por exemplo, lá da OAB. Ele, durante todo o período anterior, né, ele contribuía, por exemplo, no escritório sobre o prolabore de um salário mínimo, por exemplo. Na hora que ele for se aposentar como magistrado e for se aposentar pela média, porque daí ele ingressou depois de 2003, essa contribuição que ele fazia sobre um salário mínimo vai impactar na média também. Então, depende muito, a pessoa tem que analisar assim, o que eu ganhava lá na iniciativa privada era melhor do que eu ganho aqui? Porque se for pior do que eu ganho aqui, ele vai impactar negativamente na média. Outra questão importante, planos de carreiras. É muito importante aproveitar para falar isso. Nos planos de carreiras, a pessoa começa lá no nível inicial. Depois vai ter progressão por antiguidade, progressão por merecimento, vai ter o adicional por tempo de serviço, que é o quinquênio. Na hora de fazer a média, vai considerar o tempo, que ele não tinha nada disso, com o tempo. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar chegar no final da carreira para me aposentar. Essa regra vale para quem entrou antes de 2003. Porque quem entrou depois de 2003 é a média aritmética. Eu, inclusive, logo que foi aprovada a emenda 41, eu falei, os planos de carreiras devem ser o inverso, né? As pessoas tinham que chegar a um patamar remuneratório bom no começo da carreira, porque daí ele permanecia recebendo isso e a aposentadoria dele seria mais vantajosa. Mas isso, no meu entender, isso não faz com que seja mais ou menos importante a adesão ao fundo complementar. Porque ao aderir ao fundo complementar, você estará limitado ao teto. Ao não aderir ao fundo complementar, você poderá ter o cálculo pela média, mas não terá esse teto. E outra coisa importante, embora a gente tenha, assim, algumas dúvidas e até divergências com o modelo de gestão do Paraná Previdência, o mercado financeiro é muito mais complicado. Nós sabemos que os fundos complementares, seja da Petrobras, seja do Banco do Brasil, seja dos Correios, ele passou por uma série de crises ali, porque toda vez que reduz o juro nos bancos, reduz o valor que a pessoa vai receber no fundo complementar. Falo juros, mas assim, todo tipo de investimento que seja feito, né? Sim. Dai, temos perguntas? Muitas. Da Mari. Dai, deu uma travadinha. Que isso também... Opa. Dai, travou. Voltei? Voltou, só que você começa de novo. Tá. O Lud já estava respondendo. Ih, Leia. Travou. 2003. E optar por ficar no regime atual
ele também se aposenta pela média, assim como aquele que for sempre a média, né? Isso que acho que fica claro, né? É isso, assim, né, é sempre pela média. É isso daí, né? As pessoas que ingressaram no serviço público a partir de 31 de dezembro de 2003, eles não terão mais integralidade da aposentadoria e não terão mais paridade com os servidores ativos. O cálculo será feito pela média, que até dezembro de 2019 era a média dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de julho de 94 para cá. Agora é a média de toda a contribuição de julho de 94 para cá, independente da pessoa aderir ou não ao fundo complementar. E a outra pergunta que apareceu aqui no chat também, que estou vendo, é o quê? A pessoa fala assim, no Paraná foi instituído? Sim, foi instituído pela Lei 20.777, em dezembro de 2021. Só que a própria lei, ela estabeleceu assim, bom, quem ingressou antes disso, com certeza, não tem nenhuma obrigação de aderir ao fundo complementar. Mas entre a aprovação da lei e a homologação pelo Ministério da Previdência, a criação do Instituto próprio do Estado, ou a contratação com uma entidade aberta ou fechada, vamos falar assim, do setor privado, até ali também as pessoas que ingressam, eles não estão automaticamente inscritos. Então, até para situar, quantas pessoas, vamos pensar assim, quantas pessoas foram nomeadas no Estado a partir de novembro de 2021, no TJ? Um número bem pequeno, né? Bem, o que chega a 200, 300, é isso? Que foram nomeados depois de novembro de 2021. Não, acho depois... que já, hoje saiu uma nova nomeação de 125, então eu acho que já está quase em 300. Quase em 300. Então, esses 300, alguns podem estar nesse limbo aí, né? Ou porque não foi homologado, a gente não conseguiu apurar isso até o início dessa live, ou porque não houve a contratação ainda. A informação que eu recebi lá no Paraná Previdência é que a regulamentação não estava pronta. Então, a lei instituiu, mas estabeleceu que a obrigatoriedade, né, entre aspas, que estarão automaticamente vinculados são aqueles após a homologação definitiva ou após a contratação com uma entidade privada, aquele que acontecer antes. Então, no TJ, esses servidores que estão sendo nomeados agora estão indo para a Previdência Complementar ou ainda não? É isso que eu estava falando. Se foi homologado pelo Ministério da Previdência, já, porque me parece que há dúvidas com relação a isso, eu não tenho certeza disso, sendo sincero, e também, até onde eu sei, não houve a criação do instituto próprio ou a contratação com uma entidade aberta ou fechada. Na forma da lei, se esses fatores não ocorreram, essas pessoas não estão indo inscritas. Agora, se as pessoas, quando forem tomar posse, tomarem ciência que estão indo para o fundo complementar, é uma opção que eles têm que fazer, né? É claro que eles já estão vinculados ao teto do INSS. Eles não, diferente de vocês que ingressaram antes disso, que têm a opção de não ingressar no fundo complementar, continuar contribuindo sobre a integralidade da remuneração e não aplicar a vocês o teto do INSS, eles não têm essa alternativa. Eles podem até não ficar no fundo complementar, mas eles estarão vinculados ao teto do regime geral da Previdência. Então, o teto não é uma opção para eles afastarem, vão estar... Para aqueles que... Exatamente, aqueles que estão ingressando, já está na própria Lei Complementar 233, né? Estabelece que o teto, e nessa 20.777 também já estabeleceu que o teto dos benefícios é o teto do regime geral da Previdência. Você comentou que o servidor que for nomeado agora, então, ele pode ir inscrito automaticamente lá para o fundo complementar, mas ele pode optar, né, e não ficar no fundo complementar. Até quando ele pode fazer essa opção? Tem que ser ali no ato ou ele teria um prazo? Ele tem um prazo. Eu não estou com a lei aberta aqui, mas ele tem um prazo, né? Um prazo curto, acho que são 60 dias, que a pessoa tem que decidir se vai permanecer ou não
no fundo complementar. Até eu vou ver se eu abro a lei aqui. A gente já pode até sanar essa. No servidor que já está, que ingressou lá após 2003, mas já está no quadro aí há algum tempo, você falou que ele pode migrar também. A partir do momento que for estabelecida essa lei complementar, contratada essa empresa, algo assim, essa previdência complementar, aliás, eles vão abrir um prazo também para que o servidor tome essa decisão, então. Correto, isso mesmo. Ok. Vamos às perguntas. Não, eu só queria comentar que eu estava pensando no meu caso, por exemplo. Eu estou no tribunal há um pouco mais de 10 anos. Entrei como técnico judiciário, auxiliar administrativo, na verdade, lá na turma do Milão. Mas, atualmente, eu sou analista, né? Passei no outro concurso. E, atualmente, eu já recebo acima do valor do teto. E imagino que vou ficar aí mais uns 20 anos no tribunal ainda, considerando a idade. Então, eu, na maior parte da minha vida, vou estar recebendo bem acima do teto. Então, a chance de, no momento final da minha carreira, esse cálculo da média ser acima do teto é muito grande, né? Então, acho que essas coisas que a gente tem que pesar na hora de tomar essas decisões. Se a gente se limita pelo teto, perde a paridade, né? Ainda que a gente hoje contribua com um percentual maior, a gente tem que pensar na hora da aposentadoria, porque a gente sabe, né, a dificuldade que as pessoas têm depois de aposentadas. Perdem muito em relação à remuneração e aí aumenta muito em despesas, né? A gente está numa idade que começa a ficar doente, começa a gastar mais em farmácia. Hoje a gente já gasta muito em farmácia, imagina daqui a alguns anos, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que pesar e realmente não pensar. Até o Paulino comentou aqui, o preocupante é que a cultura do imediatismo se atenta apenas em descontar menos de seu salário, dificilmente faz uma poupança complementar. Portanto, vejo que haverá pouca adesão ao regime complementar àqueles que não são obrigados. Espero que haja pouca adesão, porque eu realmente acho bem prejudicial para o servidor, né? Inclusive, quando foi feita essa reforma da Previdência, nós fizemos muitas mobilizações, né? O sindicato esteve na Alep por muito tempo, no governo, participou das reuniões junto com o FES, né? Fizemos uma mobilização gigantesca em Curitiba, fomos atacados pelo governo, pela polícia, né? E, infelizmente, a reforma passou e foi aprovada, e hoje a gente está vivendo essa triste realidade. A Carolina Nalduri perguntou: Doutor Ludimar, as alíquotas já foram regulamentadas? Qual a alíquota da participação, o aporte do Estado, e qual a alíquota do aporte do servidor? Acho que o doutor Ludimar acabou respondendo. O valor referente à alíquota de 14% descontada hoje será integral para o fundo complementar ou são fundos diferentes? Depois também a Elis Daiane perguntou: bom dia, o fundo já foi incluído no Paraná? Em qual data? Então, assim, a lei foi aprovada em novembro de 2021, mas a lei estabeleceu que, vamos dizer assim, essa inscrição automática dos novos servidores, ela se daria depois de homologado pelo Ministério da Previdência, em caráter definitivo, ou depois que houver a contratação de uma entidade dessas fechadas, ou abertas, ou a criação do Instituto próprio, como o governo federal criou em 2013. Em 2013 foi criado um fundo complementar, então todos aqueles servidores federais que entraram a partir de março de 2013 no governo federal, por exemplo, um juiz federal que ingressou depois dessa data, ele está limitado ao teto. A contribuição é assim: o que nós temos hoje? Para o Paraná Previdência, é 14%. Se a pessoa optar pelo fundo complementar, ou aquela que não tem alternativa, que automaticamente estará inscrito, a contribuição dos 14% será até o teto. E a contribuição para o fundo complementar, a lei estabelece, né, 8,5%, que pode ser modificado. Então, são fundos diferentes, valores diferentes, alíquotas diferentes, aportes diferentes por parte do Estado.
A questão fundamental para o servidor é entender o quê? Que a partir do momento que ele optar pelo fundo complementar, uma parte do seu benefício previdenciário está condicionada ao mercado financeiro. Né? Tem a garantia da portabilidade, se ele for para um outro ente público, vamos supor que ele passe num concurso público federal, ele pode fazer a portabilidade desses valores lá para o fundo complementar da União, tá? Mas assim, uma coisa é o financiamento, outra coisa é o direito do servidor. Nós estamos mais nos apegando hoje aqui ao direito do servidor, que é exatamente isso que a Dainer falou. Quem ingressou depois de 2003 é sempre pela média. Mas se a média der 10 mil reais, a pessoa vai se aposentar com 10 mil reais. Se ela optar pelo fundo complementar, e a média dela desce 10 mil reais, porque não vai dar mais, porque o cálculo será feito só até o teto, né, ela vai receber só até R$ 7.087,22. Eu já olhei aqui na lei, e está o que está colocado, na lei 20.777. Eu estou repetindo bastante o número dessa lei para ficar gravado mesmo, para as pessoas irem lá, estudarem a lei, verem e tal. Ela estabelece o prazo de 90 dias para aquele novo servidor que ingressar e for automaticamente inscrito. Se ele não pedir a retirada dele, em 90 dias, ele permanece daí como fosse irretratável. E se ele, vamos dizer assim, no 89º dia, ele fizer a opção de dizer, não, eu não quero mais ficar ali. Esse valor que ele contribuiu nesses 90 dias para o fundo complementar é devolvido para ele. É o que está na lei. Ótimo. Mas é 90 dias. É importante os servidores saberem, porque estão sendo nomeados agora, chegam ainda sem conhecer, né, muitas coisas, então é importante a gente divulgar e conscientizar, né, o sindicato tem entrado em contato com esses servidores, tem localizado nas comarcas, então acho que é bem importante a gente levar mais essa informação para eles. O João e outro detalhe, daí deixa eu falar um outro detalhe, assim, que eu estava planejado para falar e acabei não falando. É importante também ter uma outra informação, que não sei agora, que vai mudar o governo e tal, mas no governo anterior, federal, havia todo um movimento para reduzir esse teto do regime geral da Previdência. Então, hoje ele é 7.087. Nós tínhamos um consultor nessa área aqui no Paraná, que é o Renato Folador, que acabou falecendo aí durante a pandemia. Ele tinha um programa de rádio diário na CBN, né? E ele defendia que o teto deveria ser 2 salários mínimos. E quem quisesse receber mais do que isso, que fosse para o mercado financeiro. Ele defendia claramente isso. E dentro do Ministério da Previdência, os técnicos lá do Ministério, não estou nem falando da gestão política, muitos têm esse entendimento também, que o teto deveria ser menor. Alguns chegam a defender que tinha que ser 1 salário mínimo. E o restante que as pessoas procurassem no mercado financeiro. Que absurdo, né? A gente já tem bastante gente esse valor. E tem bastante gente no TJ, servidor, dos contatos que a gente tem, que pensam assim também. Infelizmente, pensam assim também. O mercado financeiro é bem instável, né? Depois, se a pessoa perde lá, não tem nenhuma segurança, né? A gente vê isso em vários países que não tem a previdência, como é triste, as pessoas se aposentam, a gente vê casos aí que tem um alto suicídio entre os idosos, porque elas se aposentam, se veem sem renda, sem condições de trabalhar, às vezes, né? E aí, sem uma renda alguma. Bom, o João Prete perguntou aqui, ingressei no TJ em 2011, tenho vários anos de contribuição pela iniciativa privada, INSS. A média é calculada também sobre essas contribuições? O João também perguntou, se eu optar pelo regime complementar, o que acontece com todos os anos de contribuição integral que já tive? Então, duas coisas. Se vai considerar ou não esse tempo da iniciativa privada, ele vai ter que analisar quanto ele ganhava lá. Porque, para fins da concessão do benefício previdenciário, esse tempo é considerado, tá? Ele é considerado como tempo para fins de aposentadoria. Mas o valor que ele recebia de julho de 94 para cá, ele entra no cálculo da média também, que não tem nada a ver com o fundo complementar. A pessoa optando ou não pelo fundo complementar, sendo que ele entrou depois de 2003, né?
ele será calculado por essa média e considerará todo o tempo de contribuição dele de julho de 94 para cá. Essa data, julho de 94 para cá, não é uma data assim cabalística, né? É porque houve mudança da moeda, né, no plano real, e também porque o INSS não tem dados anteriores, né? Então, por isso que se trabalha com essa data, né? Se tivesse, trabalharia com toda a história por aí. E esse tempo que a pessoa contribuiu a mais vai depender bastante do regulamento também, porque a pessoa, de repente, pode usar isso e fazer a portabilidade para o fundo complementar, e se isso não acontecer, teria que ser devolvido para ele. Só que daí é aquilo que o Paulino falou. Eu vou embolsar aí R$100 mil. Pense lá na frente e não pense só em você. Pense que você pode gerar uma pensão para sua companheira, seu companheiro, seu filho, e isso vai impactar lá também. Você pega R$100 mil agora, paga todas as dívidas que você tem, e daí, quando chegar o momento da aposentadoria, você vai descobrir que o valor é menor e você vai estar enfrentando aquilo que as pessoas hoje falam. Eu contribuí, quando me aposentei, eu ganhava 10 salários mínimos, agora estou ganhando um pouco mais que 4. É isso que está acontecendo. E outra informação importante, eu espero muito que as regras de transição que foram revogadas pela emenda 103, elas possam ser restabelecidas agora. Parece que há um movimento nesse sentido, né? do grupo de transição lá do governo federal. Mas tudo que nós estamos falando aqui é em tese. Porque se nós pegarmos como era a Previdência em 88 e nós pegarmos agora como ela está em 2022, seja do regime geral, seja dos regimes próprios, praticamente nada do que existia lá atrás existe hoje. Lá atrás não tinha idade mínima, passou a ter idade mínima. Lá atrás a pessoa se aposentava com tudo, tendo contribuído, não. Hoje é só sobre aquilo que contribui. Quem entrou depois de 2003 é sobre aquilo que contribui, é feita a média. A pessoa contribui com uma verba transitória, é proporcional à verba transitória. Idades mínimas elevadíssimas, regra de transição que faz com que uma pessoa que estava esperando para se aposentar um dia, teve casos que tem isso, a pessoa faltava um dia para se aposentar, e por conta disso terá que trabalhar mais 4, 5, 6 anos, né? Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque nós não estamos, vamos dizer assim, isentos de outras reformas serem feitas. Vamos lembrar o que o Paulo Guedes falava, né? O que ele queria era colocar uma granada no bolso do servidor, o que ele queria era um fundo de previdência capitalizado, né, onde a pessoa não tinha garantia de média, de integralidade de nada, mas ia contribuir para o mercado financeiro. E aí a Daiane recordou muito bem. Um exemplo típico dessa situação, que foi capitalizado o regime, que hoje as pessoas recebem uma miséria, é no Chile, né? É no Chile que a Daiane falou em suicídio. No Chile, teve um casal que cometeu suicídio junto. Por quê? Porque a mulher foi acometida de uma doença grave, tinha que ficar numa casa de repouso, e eles chegaram à conclusão que, mesmo ele usando as 2 aposentadorias que eles tinham e vendendo a casa deles, não daria para mantê-la nessa casa de apoio para se tratar, se cuidar da saúde. Então, e outros países também, no mundo, de todos os países que criaram o fundo capitalizado, eles voltaram atrás, né, na maior parte. Alguns, como é o caso do Chile, não conseguem voltar atrás, porque o custo para o Estado seria muito grande. A Juliana Cubo perguntou: quem entrou antes de 2003 e não optar, aposenta integral? Sim. A mudança na regra da aposenta integral, assim. A pessoa que ingressou antes de 2003, para ter direito à aposentadoria integral e com paridade com o servidor ativo, precisa, no momento da aposentadoria, além da idade e do tempo mínimo de contribuição, ela precisa ter 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. E não pode ter interrompido o vínculo nesse período. Às vezes a pessoa trabalhava na prefeitura de São José dos Pinhais, passou no concurso do TJ, e falou assim, vou aproveitar e vou tirar umas 2 semanas antes de assumir no TJ.
ela vai entrar na nova regra, se ela ingressou depois de 2003. Nós temos vários casos assim. No começo, o Tribunal de Contas entendia que se era 1 ou 2 dias, não tinha problema. Hoje, não. É 1 dia, interrompeu. Mas é integral, e o conceito, é importante saber o conceito de integralidade. Porque, por exemplo, o adicional de titulação não vai para aposentadoria, né? É o salário base, é o que conta como remuneração, né? O salário base e os 50, adicional os por tempo. Isso. E quem tem a VPNI, né? Já se passaram 5 anos, né? Então, se essa VPNI não for integrada ao vencimento base, porque a lei da VPNI diz que toda vez que houver um aumento real, ela é deduzida da VPNI, né? Então, aqueles que não tiverem deduzido mais esse valor, sendo que todo mundo já passou de 5 anos, essas pessoas levam para a aposentadoria a VPNI também. Muito obrigada, Lud. Era isso que a gente tinha de pergunta. Andréia, passo para você. Está sem áudio. Eu não sei se você chegou a ler a pergunta da Juliana Cubo, a última. Sim, foi essa a última agora. Foi essa, né? Tá ótimo. Então, Ludmar, eu acho assim, como a Day falou, eu acredito que a gente fornece as informações, né? Deixa de forma bem clara, e eu quero te agradecer mais uma vez, porque você é muito assertivo, muito didático. Eu me lembro bem, você se lembra, Day, também, daquela peregrinação que a gente fez pelo Estado, quando estávamos lutando contra a reforma da Previdência, e os vários seminários, né, que você fez durante... um ano, acho que praticamente. Nós rodamos o estado do Paraná, fazendo nas 10 regionais que nós temos, chamando os servidores, explicando os riscos, né, dessa reforma, o que aconteceria, enfim. E você sempre foi muito didático, muito claro, porque às vezes nós ouvimos algumas palestras, eu já cheguei a ouvir algumas, e de pessoas interessadas em vender o peixe deles, né, nessa questão da previdência complementar, e não mostram os riscos, né? Eu acredito que o servidor tem que estar bem esclarecido, e cada um vai tomar a sua própria decisão, mas a gente precisa pensar no futuro. Hoje, infelizmente, uma luta muito grande do Sindijus é para que os nossos aposentados possam recuperar parte da perda que eles têm tido, né? Apesar de muitos terem aposentado com a paridade, com a integralidade do último salário, perde-se muita coisa, né? Perde o auxílio alimentação, perde o adicional de qualificação, começam a contribuir, né? Porque não tem mais aquele anuênio, enfim. E também a questão de saúde. Saúde fica mais fragilizada, tem gastos maiores, o plano de saúde aumenta. Então, e tem as coparticipações que o tribunal não cobre, nem, né, no plano que a gente tem no tribunal. Então, são aumentos que tem para o futuro e que muitas vezes hoje nós não pensamos nisso, mas a gente precisa pensar, porque o envelhecimento faz parte da vida, né? E todo mundo quer envelhecer com saúde, bem, tendo qualidade de vida. E a gente tem uma queda salarial muito grande. Então, nós que entramos depois de 2003, precisamos ter esse olhar, né? Uma das coisas que está no nosso planejamento para o próximo ano, com a nossa coordenação de aposentadoria, é preparar o servidor para a aposentadoria. Não só aqueles que faltam 5, 3 anos, mas os mais recentes, né? E que vão aposentar para daqui 10 anos, daqui 20, como a Day falou, para entenderem como é isso, como você quer envelhecer, como a gente teve um encontro, Ludmar, agora dos aposentados recentemente, lá em Ponta Grossa, tivemos um palestrante brilhante que falou justamente sobre isso. E isso é para todos, não é só para quem já está aposentado ou prestes a aposentar, né? É para todos nós que temos 30, 35, 40, 45, enfim, que estamos caminhando, fazendo esse caminho. Como é que a gente quer o nosso futuro?
né? Conversamos muito sobre que um outro mundo é possível no nosso congresso, em todos os sentidos, né? E principalmente na questão da saúde, na questão do mundo que a gente quer construir e como que a gente vai construir esse mundo melhor, né? Se a gente está adoecendo, enfim. Então, são várias preocupações que a gente está propondo caminhos para o ano que vem, e já convidamos, né, Dai, de antemão, todos os nossos filiados para a plenária que acontece anualmente no mês de março. Não temos a data, mas logo que voltarmos do recesso, nós já teremos a data para anunciar. Então, lá vai ser o espaço para a gente conversar, os nossos caminhos de luta, a construção do nosso plano de luta, enfim. E é muito importante nós termos esse olhar para o futuro, para o presente, né? Curto, médio, longo prazo, a gente precisa realmente conversar sobre isso. Então, eu quero pedir o Ludmar fazer as últimas considerações para a gente, depois a Dai, antes da gente encerrar. Então, muito brevemente, porque eu acho que a gente falou as questões principais, nós ficamos devendo uma informação aqui, eu quero ver se eu apuro isso hoje à tarde ainda, sobre essa questão do marco temporal aí daqueles que automaticamente estarão inscritos. Então, a gente tendo essa informação, obviamente que a comunicação do sindicato disponibiliza aí para os servidores e servidoras. E, por fim, eu quero complementar uma questão importante que a Andréa colocou. Essas mudanças na Previdência, do jeito que elas foram sendo feitas nas últimas décadas, elas levam ao adoecimento dos servidores. Por quê? Porque a pessoa que tem uma remuneração razoável, mas vai se aposentar pela média, vai ficar até a aposentadoria compulsória. Ela vai ter direito de se aposentar e não vai se aposentar. É o que acontece, de uma certa forma, com os magistrados, na sua maioria. Eles ficam, né, até a compulsória, porque uma série de verbos que recebe não vai para a aposentadoria. Então, a pessoa se aposenta pela média, a pessoa que se aposenta pela média tem ficado muito próximo do vencimento base, né? Isso é pouco, né? Considerando que nossos planos de carreira estão. E outra informação importante, que a gente precisa ficar atento a isso, é o quê? Nós temos os serventuários do extrajudicial aposentados que estão há 3 anos sem reajuste nas suas aposentadorias. Nós temos os servidores do Estado, do Poder Executivo, que já acumulam uma perda de mais de 36% nas suas aposentadorias, porque o governo parou de dar reajuste linear, os servidores ativos até tiveram a oportunidade de algum crescimento na carreira, mas o aposentado não tem. E segundo, é importante as pessoas saberem disso. As pessoas que estavam, mesmo quem estava aposentado em 2019, teve 2 consequências. A contribuição previdenciária dela aumentou para 14%, que era 10%, depois era 11%, e eles eram isentos até o teto do INSS. E aqueles que tinham doenças graves e incuráveis até o dobro do teto do INSS. Com a emenda do governador do estado, do Ratinho, aprovada, ele estabeleceu o quê? Ele reduziu esse teto, quando falei lá da redução do teto, para fins do desconto previdenciário, reduziu esse teto a 3 salários mínimos. Então, a pessoa que ficaria isento até 7.087 ou 14.000 e pouco, agora só é isenta de 3 salários mínimos, ou seja, até R$3.600. Então, é muito importante, assim, eu sempre falo assim, a pessoa ingressa no serviço público e pensa que nunca vai se aposentar. E descobre com que regra, como ele vai se aposentar, quando ele já está lá prestes a se aposentar e às vezes não tem nada que fazer mais. Por isso que a gente sempre defende, qualquer verba que o servidor recebe, deveria incidir contribuição previdenciária e ir para a aposentadoria. Ludmar, temos uma pergunta aqui de última hora que acho que é importante fazer. Quem averbou tempo de serviço público em outro órgão antes da mudança da lei para 100% das contribuições
tem como desaverbar? Então, na verdade, o tempo de contribuição é um patrimônio do servidor. E ele leva para onde ele quiser. No estado do Paraná, tem um parecer que está parado na PGE e eles têm dificultado a desaverbação. Mas o nosso entendimento é que pode desaverbar, pode levar para outro regime próprio de previdência, desde que não seja paralelo, ou pode levar para o regime geral da previdência. Inclusive, algumas pessoas às vezes optam por se desligar do Estado e se aposentar no INSS. Porque, por exemplo, no INSS, o tempo de contribuição para a pessoa se aposentar por idade é 15 anos. No serviço público é 25 anos. Então, tem algumas pessoas que estavam esperando se aposentar por idade, que eram 10 anos até 2019, de repente foi surpreendido de que ele vai ter que trabalhar mais 15 anos. Então, daí algumas pessoas que ganham menos, principalmente, né, e que vão se aposentar pela média, optam por se exonerar do Estado e ir para o regime geral da Previdência. Ok. Bom, muito obrigada, Lud, pelas palavras. Esse vídeo provavelmente vamos divulgar por muito tempo. Muita gente que não pôde acompanhar hoje de manhã ainda vai assistir, né? Em outras oportunidades, e a gente vai estar sempre divulgando as notícias aí do que aparecer, do que surgir, do que vier a ser regulamentado sobre a Previdência. Eu ainda tenho esperanças de, quem sabe, a gente ter algumas alterações positivas aí dentro conseguir revogar algumas coisas tristes dentro da Previdência. Muito obrigada, Andréia. É com você. Obrigada novamente, doutor Ludimar, pela contribuição, pelo apoio que você sempre dá para a gente. Realmente o vídeo vai ficar disponível, né, Dai, no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai divulgar bastante, vocês divulguem para os colegas também, acho que é importante todo mundo ter bem ciência, né, desse tema, fazer as discussões, e se restou ainda alguma dúvida, podem mandar pelo Consciência e Luta, e nós responderemos, tá, para vocês na sequência, para não deixar aí ninguém com dúvida. Mais uma vez, obrigada, gente, eu sei que é corrido para todo mundo a partir da manhã, a participação de todos e todas, e saibam que o Sindijus está sempre aqui para apoiá-los. Aqueles que ainda não são filiados, convidamos a filiar-se, fortalecer esse nosso instrumento de luta, que é o Sindijus, que esse ano faz 34 anos de existência. Bom, um abraço a todos, bom dia Ludimar, bom dia Daenifer, bom trabalho a todos e todas. Que mundo é esse em que vivemos? Que mundo é esse em que famílias fazem fila para receber doações de ossos para se alimentar? Em que pessoas catam comida no lixo? A Amazônia sendo queimada, a fauna e a flora sucumbindo. Em um mundo em que o meio ambiente não é levado a sério, a cidade também sofre. Querem nos mostrar que a violência é algo normal, mas não podemos aceitar. Não podemos aceitar um mundo onde tantas mulheres são violentadas por seus companheiros. Não, esse não é o mundo em que queremos viver. Essa não é a única opção. É possível, sim, construir uma sociedade justa e igualitária. Só que depende de cada um e cada uma que acredita que devemos ter o direito, não de matar, mas sim de viver e viver com dignidade. Sim, é possível um mundo onde o amor vence o ódio, mas ele só existirá se essa mudança começar aqui e agora, no serviço público, no judiciário, peça tão fundamental na organização da nossa sociedade. Um outro mundo é possível. Vamos construí-lo? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 13º Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná.